Muitas perguntas surgem sobre a situação internacional atual. Há tantos frontes e conflitos abertos ao mesmo tempo que não sou só eu. Muitos se perguntam se já vivemos uma terceira guerra mundial ou uma nova Guerra Fria 2.0, porque de fato, agora é quando está acontecendo uma quantidade de mudanças que não se via há muito tempo. De modo que, do meu ponto de vista particular, desde Dom 10, neste caso, é com a experiência de correspondente de guerra dentro da guerra na Ucrânia. Vou responder à pergunta de onde. Acho que estamos nos encontrando exatamente neste momento. Espero ser breve, mas também bastante completa. Fique até o final e vamos descobrir juntas o que exatamente estamos vivendo neste exato momento. Olha, eu acho que isso depende. E volto a colocar aqui a pergunta que me parece absolutamente fundamental, dependendo da perspectiva que quisermos adotar na hora de responder. Se tratamos conflitos de forma aberta e ativa, então não. Ainda não estamos na Terceira Guerra Mundial propriamente dita, já que não estamos vendo esse confronto direto entre potências. Ou seja, Rússia, Estados Unidos, não há um confronto entre soldados de ambas as nações. Ou seja Rússia e União Europeia. Acho que dá para entender muito bem o que quero dizer. O conjunto poderia ser bem diferente, seja China e Estados Unidos. Enfim, mas não existe esse confronto direto em nenhum país. Na Ucrânia isso acontece, e há mercenários de vários países da União Europeia, dos Estados Unidos, inclusive há cargos militares da OTAN. Há mercenários. União Europeia do Bem. Levando em conta essa quantidade de mudanças que estão acontecendo em nível internacional, a Guerra Fria 2.0 definitivamente está aí. E eu acho que, na verdade, nunca deixou de existir completamente. É verdade que houve um momento em que a Federação da Rússia, como sucessora da União Soviética, perdeu de goleada logo após a queda dessa mesma União Soviética. E é justamente por isso que estamos vendo agora como a Rússia precisa recuperar rapidamente todo o poder. E, bom, acima de tudo, toda a influência. Até mesmo a própria imagem de um país com um mínimo de poder e influência, de fato, em nível internacional, que deixou de ter, não depois de 1991, a artífice. Sem dúvida alguma dessas mudanças muito favoráveis para a soberania da Rússia em particular e do resto do mundo, dos países do resto do mundo em geral. Sem dúvida, é Vladimir Putin e é por isso mesmo. Por isso, a Rússia em determinado momento não estava fazendo quase nada no cenário internacional, mas sim se preparando para o que pudesse vir. O que viria, pois não havia capacidade. Aqui temos que ser absolutamente transparentes sobre esse assunto. Então, sim, estamos em uma Guerra Fria. 2.0 conflito em termos da Terceira Guerra Mundial. No entanto, se olharmos de uma perspectiva um pouco mais ampla, ou seja, se introduzirmos a variável de, então, não são mais exércitos que se enfrentam, mas sim potências que enfrentam um conflito no território de terceiros países. Como acontece, por exemplo, neste caso específico, no território ucraniano, entre a OTAN e a Federação da Rússia. Por isso, da Rússia se fala de uma operação militar especial em solo ucraniano, mas também se fala da guerra que a OTAN está travando contra a Rússia. Nesse sentido, de fato, o conflito em termos de uma terceira guerra. Bem, em termos de Terceira Guerra Mundial, está absolutamente claro e já está acontecendo. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar e pedir um pouco de calma. Depois de tanto tempo analisando o conflito ucraniano, que teve infinitas oportunidades de escalar, mas foi escalando mais ou menos aos poucos. Mas no final das contas, acabou ficando mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja,
o que seria o passo definitivo. Em nenhum momento foi dado o passo para o que poderia ser o fim máximo, na forma de uma guerra total. Por que exatamente isso acontece? Bem, essa é minha opinião. Quero saber o que vocês acham, pois acredito que ninguém quer perder suas posições, a menos que a ameaça já seja grave demais. E então acontece que um javali ferido acaba levando tudo o que encontra pelo caminho. Isso poderia ocorrer, por exemplo, com o Irã. Considerando a ameaça iminente dos Estados Unidos e Israel contra o país. Claro, porque realmente, se acabarem atacando esse país de uma forma muito brusca, principalmente se tentarem tirar do poder o regime dos ayatolás, em especial o Ayatollah Khamenei. No Irã, isso poderia ser visto como o início de uma guerra sem fim, o começo de uma guerra total. Até o momento, o Irã aparentemente não tem armamento nuclear. Ou seja, bom, por esse lado não se desencadearia de fato a Terceira Guerra Mundial, mas chegaríamos bem perto dela. E nem se fala em termos nos quais, por exemplo, soldados europeus pudessem ser posicionados na Ucrânia, na fronteira com a Federação da Rússia, tornar-se um alvo legítimo desse país. E no final, acabar desencadeando seja a Rússia, atacando esse alvo legítimo, seja eles mesmos atacando a Rússia ou dando cobertura à Ucrânia. Enquanto faz isso, vira a desculpa perfeita para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Mas sério, deste canal? E veja que eu também falo sobre escaladas de conflito e aumento de tensão, mas sempre tentamos ser bastante cautelosos com isso, de falar o tempo todo sobre a situação em nível internacional, em termos de: será que vai estourar a Terceira Guerra Mundial? Há casos que realmente fazem o coração apertar e que você pensa: nossa, agora sim estamos muito mais perto do que estávamos antes. Aqui, um passo em falso de um louco e todos nós acabamos despencando sem freios. Ou seja, ladeira abaixo e sem freios. No entanto, agora os líderes em nível global não parecem realmente desejar, em nenhum momento, desencadear um conflito dessas proporções. Porque, e isso? Bem, é uma observação minha. E aqui vocês vão me dizer até que ponto concordam comigo ou discordam de mim. Os líderes em nível internacional, afinal de contas, querem viver. Eles querem que suas famílias vivam. A maioria deles possui grandes economias no exterior, o que também é compreendido. Economias feitas às custas do povo. Independentemente de serem países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou países do Ocidente coletivo, a corrupção é algo bastante universal. Por eles, por seus familiares e também porque ninguém, creio, quer ver sumir o que é a humanidade. Salvo alguns fanáticos que, felizmente, hoje não têm acesso aos meios, que realmente poderiam nos levar a todos ao abismo mais definitivo. Então, por um lado, provavelmente estamos no momento de maior conflito. Mas o que eu acho que deveríamos destacar aqui, como eu acredito que deveríamos, digamos, descrever, é que estamos em um momento de mudança de paradigma, quando o modelo hegemônico ocidental já deixou de funcionar. Quando o modelo multipolar do restante dos países, incluindo, por exemplo, a China e a Rússia, e liderado de fato pela China e pela Rússia, está se tornando cada vez mais forte. Mas ainda restam muitos passos a serem dados na interseção. Não apenas nessa transição, por assim dizer, de um modelo para o outro. E eu acho que onde estamos é justamente nesse ponto intermediário. Em cerca de 20 anos, provavelmente estaremos exatamente no modelo multipolar, e aí veremos se o tempo nos dará razão ou não. Em termos de que o mundo é multipolar, o que isso significava, e para o que também estava destinado, era para reduzir o nível e a intensidade dos conflitos. E o que isso significava era que os países se respeitassem mutuamente, se tratassem a partir dos próprios interesses, da própria soberania nacional.
E, portanto, isso acabaria colocando o mundo em um lugar infinitamente mais justo do que o lugar em que se encontra hoje. Se isso vai ser assim ou não, o tempo muito em breve vai nos dizer.